Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. O sindicato é quem procura a solução. Olá a todos os nossos amigos e amigas telespectadoras, programa Vestuário em Foco, no ar com vocês, trazendo sempre muita informação. Vocês já viram em programas anteriores a este, a gente falando sobre a história do sindicalismo no nosso país e até no exterior, começando desde a Europa até o registro oficial no Ministério do Trabalho do reconhecimento dos sindicatos. E hoje estamos mais uma vez com a presença do professor Ricardo, que vai estar conosco continuando essa história do movimento sindical no nosso país e trazendo já a partir do momento do registro sindical até a atualidade todas as dificuldades por quais os trabalhadores passaram e continuam passando e ainda os desafios que os movimentos sindicais têm para enfrentar daqui em diante. Olá, professor. Olá, Luzia. Mais uma vez, um prazer muito grande a gente estar podendo participar desse programa, né, que é fundamental para esclarecer os trabalhadores, as trabalhadoras a respeito dos seus direitos e também conhecer um pouco da história dos sindicatos, do movimento sindical. É muito importante porque às vezes, se tem a impressão de que o que existe aí de direitos trabalhistas sempre existiu, E na verdade isso é fruto de muita luta mesmo, ao longo de uma história de décadas. Se a gente for pensar no movimento sindical mundial, são séculos, São 2 séculos pelo menos de muita luta, de muita conquista através de movimentos, de manifestações, de greves, Nada que existe em termos de direito dos trabalhadores foi dado pelos patrões, pela burguesia, foi tudo conquistado. Então, no Brasil, a gente estava falando que a partir do momento que os sindicatos foram registrados oficialmente pelo Ministério do Trabalho, quando ele foi criado em 1931 pelo Getúlio Vargas, isso ali já foi o resultado. A legislação começou a ser adotada pelo governo, aquilo já foi resultado de lutas anteriores, do movimento sindical do iniciozinho do século XX, o chamado anarco-sindicalismo, muito influenciado pelas ideias anarquistas, que enfrentaram o poder da velha república, dos coronéis, que não admitiam, diziam que a questão social era uma questão de polícia, ou seja, quando o trabalhador reivindicava alguma coisa, levava era paulada no lombo. Isso começa a se reverter, mesmo que no momento em que esse movimento ele foi muito perseguido e já estava em descenso, muitas lideranças presas, mas naqueles anos da década de 30, várias leis começaram a ser aprovadas, porque também interessava ao Getúlio Vargas a imagem, que acabou ficando para a história, dele ser um grande benfeitor para a população mais pobre. Daí o termo que ele ficou conhecido como pai dos pobres. Mas é muito mais do que isso, porque foi resultado de lutas, E durante os anos 40, principalmente depois do fim da Segunda Guerra Mundial, isso é um fenômeno mundial, Os estados, os governos, principalmente na Europa, passaram a adotar cada vez mais
uma legislação que protegia, né, a relação de trabalho, protegia o trabalhador através de várias leis que representaram conquistas importantes e que estão até hoje, mas sofrendo hoje um ataque muito forte, né? Então, por exemplo, a Previdência Social, né, isso é uma realidade, né? Nós temos logo depois da Segunda Guerra Mundial o chamado Estado de Bem-Estar Social. Após a Segunda Guerra, é claro que os países que se envolveram diretamente com a guerra estavam bastante arrasados. Mas tem um processo, nos Estados Unidos saem da guerra com muito dinheiro sobrando, né? Porque passou a guerra toda vendendo armamento e lucrando muito com isso. Então eles tinham dinheiro de sobra para investir na recuperação dos países destruídos pela guerra. E ao mesmo tempo, como o movimento operário e sindical anterior à guerra era muito forte, ao mesmo tempo em que há a necessidade de recuperar as indústrias, recuperar a economia desses países, injetando investimento, há também uma forte pressão do movimento operário e sindical que conquista várias dessas leis trabalhistas e sociais, a Previdência Social, o seguro-desemprego, né, todas as leis que defendem a situação do trabalhador e protegem mais o trabalhador da exploração que ele sofre por parte dos patrões, né? Então isso aqui no Brasil também aconteceu. É óbvio que a nossa legislação não é tão forte como a legislação europeia, né? Muita gente diz que o trabalhador brasileiro custa caro, o custo do Brasil, os impostos. Pô, na Europa há muito mais direitos em jogo, né? E a gente nunca chegou a ter aqui no Brasil um estado de bem-estar social como existiu na Europa. Agora, o que acontece? O capitalismo é um sistema que vive constantemente sofrendo crises. Isso é do próprio sistema, né? Afinal, é um sistema baseado em quê? Na competição entre as empresas. E não tem nenhum planejamento estratégico, nenhum planejamento centralizado para dizer, ó, essa empresa aqui, ela tem que produzir tantos sapatos porque a necessidade da população é de tantos sapatos. Não, produz, joga no mercado e depois vê se vende, né? É claro que hoje já não é tão assim, porque já houve experiências anteriores de muita crises de superprodução, né, de excesso de produtos no mercado, que acabou levando à crise de 29, né? E depois as outras crises todas que o capitalismo passou, depois desse período imediato da Segunda Guerra Mundial, até os anos 60, 70, começou novamente a ter uma crise acontecendo. Por quê? Justamente os países europeus começaram a recuperar suas economias, as empresas recuperando, e aí novamente tem a competição internacional voltando, né? E com isso, com a competição, com a concorrência, algumas empresas ganham a concorrência, outras perdem. Então você tem quebradeira de empresa, né? Falência de empresa, ao mesmo tempo que tem uma concentração enorme do capital em mãos de algumas poucas empresas. É esse o processo que a gente vê acontecer até hoje no capitalismo. E quando vem a crise, quem é que paga o pato pela crise? Sempre o trabalhador. Sempre os trabalhadores, né? Porque para sair da crise, eles querem o quê? Reduzir o valor da força de trabalho, né? Ou demite logo um monte de gente, e aí contrata, a gente está cansado de ver essa realidade aqui em Friburgo, demite aqueles que têm salários mais altos e depois vai contratar pessoas mais jovens com salário lá embaixo, né? Eles não querem de maneira alguma perder os lucros.
Então essa é a história do capitalismo. Então nos anos 70, 80, começa já uma crise muito forte, mundial, que vai ter essa repercussão no mundo inteiro. No Brasil não vai ser diferente. No Brasil a gente ainda tinha, nos anos 80, uma realidade de luta, né, dos trabalhadores e da sociedade contra a ditadura. Ditadura que se implantou em 1964. Esse golpe de 64 já foi um golpe dos militares junto com os grandes empresários, junto com os grandes proprietários de terra, que não queriam as reformas sociais que o presidente João Goulart estava pondo estava anunciando e pondo em prática. Então esse golpe já foi um golpe contra os próprios trabalhadores que estavam muito mobilizados na época, né? E durante toda a ditadura, quem mais sofreu foram os trabalhadores, né? O tal do milagre econômico brasileiro, ele se baseou na exploração extrema da classe trabalhadora, com arroxo salarial brutal. E era a forma das empresas recuperarem os seus lucros. Nos anos 80, essa ditadura já estava em declínio. Então o movimento social de novo se levantando, se organizando, indo para as ruas, né? O movimento sindical, greves retornando. E foi o período em que, no final da década de 80, 1988, foi aprovada a Constituição, né? A nossa Constituição atual, que é bastante avançada, que é bastante democrática, que aprovou uma série de direitos em favor dos trabalhadores, direitos não só direitos trabalhistas, mas também direitos na área da saúde pública, né? Na área da educação pública. Tudo isso foi consagrado na Constituição de 1988. Mas com a crise capitalista desse período, dos anos 90 para cá, o que a gente tem é uma tentativa sistemática da parte dos governos e dos patrões de ir retirando aos poucos, cada vez mais, esses direitos que estão consagrados lá na nossa Constituição, né? E hoje eu acho que a gente está vivendo o pior momento para a classe trabalhadora, que vai exigir muita luta, muita resistência, porque o que vem por aí é muito pesado em termos de cortes e de ataques a esses direitos que nós temos, que foram conquistados com muita luta nesse período todo aí. Não, e houve uma massificação na tentativa também de esvaziar os movimentos sindicais, né? Sim. Aqui a gente vê em diversos momentos, quando eu assumi o sindicato em 97, eu lembro de trabalhadoras que vinham procurar o sindicato, fazia sua carteirinha de filiação, quando chegava na semana seguinte ela nos procurava já com aviso prévio na mão, sendo dispensada por ser sócia do sindicato. Verdade. E o nosso sindicato, quando ele foi criado, na realidade, foi em 83, que foi fundado o Sindicato do Vestuário, foi na realidade para enfraquecer o movimento do sindicato têxtil na época. Uhum. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, na fábrica de Filó, porque eu sou costureira da Filó, nós éramos obrigados a ser sócios do sindicato, porque naquele momento os empresários interessavam que o sindicato do vestuário fosse fortalecido e o sindicato têxtil fosse enfraquecido, porque era no momento que estava brigando, que estava fazendo toda a movimentação, que, se eu não me falho a memória ou se a informação foi equivocada, você me corrija, parece que o movimento do 13º que existe no país surgiu daqui. Na verdade, vários sindicatos reivindicam isso, né? Porque na verdade já existia, né? Vários patrões já concediam o chamado abono de Natal. E, claro, existia uma luta dos sindicatos para transformar esse abono, que não era obrigatório, numa lei que acabou sendo a lei do 13º. Eu sei, né, que o Arão Steinbrück, que foi o deputado
ou senador, agora não me lembro exatamente, mas acho que era deputado na época, isso no iniciozinho da década de 60, ele veio a Friburgo, assim como esteve em outros municípios, né? Fazendo essa campanha pelo 13º, ele acabou sendo o autor da lei, e isso foi resultado de várias mobilizações, de lutas dos trabalhadores em várias cidades do Brasil. Essa luta também existiu aqui no caso de Friburgo, o Sindicato Têxtil, que era até a década de 60, né, até o golpe de 64, o sindicato mais forte, né, isso desde do momento em que o sindicato foi criado, em 1931, né, eram poucos os sindicatos que existiam em Friburgo. Tinha uma associação, né, de padeiros, aí foi constituído o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, o Sindicato Têxtil, mais tarde o metalúrgico, mais tarde os professores bancários, mas o têxtil sempre foi até porque as fábricas integravam muitos trabalhadores, eram milhares de operários, o Sindicato Têxtil era muito forte. Então, com certeza, houve uma mobilização aqui em favor do 13º, que finalmente foi conquistado. Agora, nos anos 80, como você falou, era uma outra conjuntura e interessava, ainda estávamos sob a ditadura, né? Durante o período da ditadura, os sindicatos, muitos foram fechados, suas diretorias sofreram intervenção direta do governo, muitas lideranças presas, né? Então o sindicato ele deixou de atuar naquele período como um instrumento da luta do trabalhador. Acabou oferecendo apenas assistência médica, o chamado assistencialismo. O Sindicato do Vestuário é criado com essa intenção clara, né, de dividir a força do movimento sindical na cidade. Agora, logo em 86, isso eu já estava aqui em Friburgo, houve uma greve histórica da Renda Zarp e estavam todos unidos ali, né? Todos os trabalhadores, todo o movimento sindical unido, apoiando a greve da ARP, né? Mesmo com essas artimanhas do patronato, o movimento sindical em Friburgo tinha sua força. É claro que isso foi com o tempo também sendo atacado, né? Bom, professor, a gente vai continuar essa história no segundo bloco, porque chegamos ao nosso intervalo e vocês, espero que nos acompanhem, olhando passo a passo todas as dependências do seu sindicato, tudo que você pode estar participando. E lembre-se sempre, Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário fica na Avenida Alberto Braune, número 4, sala 116. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês precisem fazer, pode ser pelo telefone 2522-6597 ou pelo e-mail stivnf@gmail.com ou ainda pelo Facebook. Sinditrab Vestuário de Nova Friburgo. O que você não pode é ficar em dúvida, porque o teu sindicato existe, é para poder estar te esclarecendo. E qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato. Se não tivermos a resposta no ato, a gente vai procurar o departamento jurídico para que você não fique em dúvida em momento algum. Acompanhe as dependências do seu sindicato e veja se não vale a pena participar conosco. Voltamos já já. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão. Sendo sócio do sindicato, você poderá desfrutar dos benefícios que ele oferece. Departamento Jurídico, Departamento Médico, curso de Informática, colônia de férias em Tamoios, 2º Distrito de Cabo Frio, atendimento na Secretaria para esclarecimentos e diversos convênios. Para ser sócio, basta comparecer na sede do sindicato, que fica na Avenida Alberto Braune 4, sala 113, tendo a carteira de trabalho, identidade, CPF e o último contra-cheque em mãos. Seja sócio e fortaleça o seu sindicato.
sendo empregado da ganância do patrão. Vestuário em Foco, de volta com vocês. Espero que vocês tenham acompanhado o passo a passo. Vocês que são sócios do sindicato, viram as dependências da colônia de férias. Vocês podem viajar qualquer final de semana. É só vocês marcarem aqui com a Ingrid, pegar a carta de autorização e curtir esse momento. Então eu convido a todos vocês que ainda não conhecem para que conheçam um espaço que é de vocês. Isso aí é tudo patrimônio de cada um de vocês que contribuem com o seu sindicato. É uma forma de reconhecimento, não é porque nós somos obrigados. Nós temos aqui um departamento médico, né, que dá um atendimento a vocês. Não é porque a gente precisa, tem que fazer isso, a gente faz como uma forma de reconhecimento, né, e de auxílio aos trabalhadores, que nós sabemos da dificuldade que vocês têm de marcar uma consulta num posto de saúde, na rede pública de qualquer canto dessa cidade. Então a gente tem colocado aqui o departamento médico para te dar esse suporte, o departamento, né, de jurídico à disposição o tempo inteiro, porque sabemos da necessidade de estarmos buscando muitas das vezes os direitos através da justiça, porque as empresas não cumprindo, a gente tem que obrigá-las através da justiça, e somente o juiz tem esse poder de obrigar uma empresa a cumprir com a sua obrigação. E a colônia de férias, porque entendemos que você precisa também de um momento de descanso. Mas o foco principal é a luta e garantia do direito dos trabalhadores. Passar novamente a palavra ao professor Ricardo para que ele continue a sua história, porque já interrompi demais, professor. Não, agora a gente tem que reconhecer que hoje o Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário é um dos mais atuantes, um dos mais combativos aqui em Friburgo e se transformou no sindicato com o maior número de filiados, né? Se a gente for comparar os sindicatos trabalhadores, os outros sindicatos trabalhadores, o Sindicato Vestuário tem o maior número de filiados, enquanto as grandes fábricas têxteis, algumas fecharam, se pulverizaram, né? Fazendo surgir diversas indústrias de menor porte. O Sindicato Vestuário atua justamente nesse setor e consegue hoje congregar um número significativo de trabalhadores. Isso tem que ser destacado. Agora, nós temos, né, a partir dos anos 90, o chamado neoliberalismo, né, as políticas neoliberais. O que isso significa? O liberalismo é o pensamento clássico, né, antigo, de defesa dos interesses do capitalismo, né? O liberalismo ele surge há muito tempo atrás, no século XVII, no século XVIII, com os pensadores que defendiam, naquele momento, uma liberdade de iniciativa privada, liberdade de mercado, liberdade de comércio, liberdade de produção, que não existiam por causa da força dos governos, vamos dizer, que representavam a aristocracia, a velha aristocracia europeia, que manipulava, que controlava tudo. Então aquela burguesia nascente que queria espaço para produzir, para fazer circular suas mercadorias, não se sentia contemplada com a legislação que existia na época, com os governos. Então foi uma luta, dizer, de uma classe que estava em crescimento, que era a burguesia, e que chega ao poder na Inglaterra, na França, e que depois vai, né, com a expansão da produção, com a expansão do comércio, impor as suas regras, que são as regras que a gente conhece hoje do capitalismo, né, que interessa aos patrões, fundamentalmente o quê? O direito de explorar os trabalhadores e obter lucros. Da nossa parte, né, o movimento operário sindical vai surgir
enfrentando essas novas regras impostas pela burguesia. Na década de 90 do século passado, no finalzinho do século, né, por causa da crise do capitalismo, eles retomam a ideia do liberalismo, dizendo que o Estado tomava conta de muita coisa, né, e que era preciso, então, novamente ter um outro movimento de abrir as fronteiras, permitir que as empresas, né, principalmente as multinacionais, elas agissem com liberdade em qualquer lugar do mundo, porque havia realmente, né, uma legislação de proteção das indústrias nacionais que começa a ser atacada pelas grandes corporações internacionais, né, que viam nessa legislação nacional um obstáculo a que ela entrasse e conseguisse o que quisesse, né, na exploração da mão de obra e na obtenção de lucros. Então nós temos esse caso no Brasil no final da década de 80, que atingiu diretamente a indústria têxtil, que foi a abertura para o capital, né, total abertura para o capital estrangeiro no setor têxtil, que acabou quebrando com várias das indústrias, né? E Friburgo foi atingido por isso. Ao mesmo tempo, as empresas capitalistas, entendendo que elas estavam num momento de crise, né, tendo prejuízo, achavam que os trabalhadores estavam ganhando muito, né, achavam que os sindicatos tinham muito poder de impor nas negociações as reivindicações dos trabalhadores e começaram então a bater pesado em cima dos sindicatos. Isso começou na Inglaterra com a Margaret Thatcher, depois com o Ronald Reagan nos Estados Unidos e depois em vários países da Europa, e aqui no Brasil o primeiro a adotar isso com força mesmo teve o Collor, continuou com o Itamar, mas quem veio com força com o neoliberalismo foi o Fernando Henrique Cardoso. A exemplo do que a Thatcher fez na década de 80 na Inglaterra, que ela enfrentou uma greve de meses e meses dos mineiros, que era a categoria de trabalhadores mais forte que tinha na Inglaterra, ela não concedeu nada e o pessoal saiu dali com uma derrota muito grande. O Fernando Henrique, no seu primeiro governo, fez a mesma coisa com os trabalhadores da Petrobras. Fizeram uma greve de vários meses e ele não concedeu um reajuste, não concedeu nada. Então isso virou uma forma, né, dos governos, ao invés de sentarem com os trabalhadores, verem uma forma de negociar e chegar a um acordo, não, começaram a enfrentar e a negar qualquer tipo de reajuste ou de melhorias de condições de trabalho. E isso foi seguido, né, de ataques à própria legislação. Hoje no Brasil, a ameaça maior que nós estamos sofrendo é com a proposta de fazer com que aquilo que é negociado diretamente entre patrões e empregados tenha mais poder do que o que está na legislação. E a gente sabe muito bem que isso é uma faca de dois gumes, porque você pode ter uma categoria forte, mobilizada, que conquiste coisas para além do que está na lei, mas a maior parte dos sindicatos hoje não tem essa força, né? E aí muitos, o que fazem? Acabam aceitando negociações muito rebaixadas, que até vão abaixo do que a lei prevê. Quando eles falam de flexibilização do que está na lei, eles não dizem, porque o que está na lei é o mínimo, né? O patrão pode dar além daquilo, só que eles querem dar menos, sempre. Abaixo daquilo. Sempre, né? Menos. Cortar direitos, a questão das férias,
a questão das licenças, licença maternidade, licença paternidade, a previdência social, é uma sucessão. E também questão da própria relação de trabalho. Hoje, com a aprovação da lei das terceirizações, estamos todos sujeitos a perder, né, o pouco de estabilidade que os empregos ainda possuem graças à legislação, porque a terceirização ela não garante direito algum, né? O terceirizado ele está submetido a um tipo de trabalho, uma relação de trabalho muito precária mesmo, né? Sem aqueles direitos que estão previstos na legislação e pode ser mandado embora a qualquer momento. E os governos têm adotado cada vez mais políticas nesse sentido, né? De contratação de empresas terceirizadas, ao invés de investir diretamente a verba pública na melhoria das condições dos serviços, né? E também das condições de trabalho daqueles que estão diretamente envolvidos na prestação desse serviço. Então a gente vê isso na saúde, a gente vê isso, já tem uma intenção de substituir professor por empresa terceirizada, né? Ao invés de você ter o professor na sala de aula todo dia, já pensam em tirar e botar uma empresa que vai contratar, não se sabe como, esse professor que não vai estar na sala de aula todo dia. A gente sabe que a intenção é botar cada vez mais educação à distância, ou seja, o serviço que é um direito da população, que está previsto na nossa Constituição, cada vez mais vai ficar precarizado, a qualidade vai cair e o trabalhador, né, vendo seus direitos atacados, né? Esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje e que são várias as propostas no Congresso Nacional de alteração do que está na lei, né, para prejudicar o trabalhador. E tem também a alteração da Previdência Social, né, na aposentadoria, que tem um projeto que o presidente já encaminhou, onde passa a todos os trabalhadores aposentados, homens e mulheres com 65 anos. Aí ele parece que já falou, vi numa matéria de hoje, que ele pode até pensar em aceitar uma proposta no qual a mulher tem uma diferença de 2 a 3 anos, mas todos terão que se aposentar por idade. E pode-se até ter também um pedágio para quem tiver acima de 50 anos, né? Aí então, diz ele que está pensando, analisando qual vai ser o pedágio, se vai ser de 40% ou de 50% do tempo que falta para que esse trabalhador continue na ativa até conseguir a aposentadoria. Então os ataques são muitos, os desafios gigantescos. Então, gente, esse programa foi feito para que vocês entendam qual a trajetória do sindicato, qual foi, desde a sua fundação, como surgiu, o porquê e qual a nossa tarefa daqui em diante. Por quê? Como me foi solicitado na última assembleia, da qual foi aprovado, né, a Convenção Coletiva de Trabalho deste ano, já foi pedido que seria aceito desta forma, desde que nós já mantivéssemos a organização já para a campanha salarial do ano que vem. Um dos pontos é esse, professor, do entendimento de todas aquelas pessoas que não conhecem um sindicato, não sabem para que serve, porque isso a gente não aprende numa sala de aula. Então a gente te convidou aqui para este programa para nos auxiliar nesta função como professor, para que as pessoas pudessem entender o que é um sindicato, como que ele funciona, que não existe sindicato, somente diretoria de sindicato. Sindicato, a diretoria do sindicato, ela está aqui administrando o patrimônio, as negociações, mas somente depois de todas as deliberações de vocês em assembleia. Então, o direcionamento para os diretores do sindicato, quem dá são vocês.
Então, quando a gente chama, quando a gente vai para a porta de fábrica com panfleto, quando a gente circula com carro de som convocando vocês para uma assembleia, é porque terão assuntos importantes a serem discutidos e que depende da decisão de vocês. Qual a postura que o sindicato, que a diretoria do sindicato vai tomar? Então, isso é muito importante e vamos ter diversas ações ainda no decorrer do ano e para o próximo, muitos embates e atividades que a gente deverá estar tendo que realizar e dependendo de vocês participando. Então, se a gente não quer que o presidente aprove essa nova alteração que ele está propondo em relação à Previdência Social, caberá ao movimento sindical ir para a luta, ir para a rua, protestar, né, fazer uma série de atividades para que veja o descontentamento. Como a gente, em várias negociações, a gente chega para o presidente do sindicato patronal dizendo que está ruim, que o trabalhador não aceita, não gosta daquilo. Primeira pergunta que eles fazem: quantas pessoas estiveram na Assembleia? Pelo termômetro, né? O termômetro dele é a quantidade de pessoas presentes. Se não comparece ninguém, quem está insatisfeito são vocês, que são da diretoria do sindicato. Os trabalhadores estão satisfeitos com o que ganham. Vocês é que estão querendo aumento. Então, a gente tem uma série de desafios gigantescos aí, professor, a enfrentarmos e só a união que vai conseguir fazer isso. São todas as categorias de trabalhadores que estão vivendo, né, esse quadro. Historicamente, a gente pode afirmar com certeza que os salários melhoram, as condições de trabalho melhoram quando tem luta, quando tem mobilização, né? Os melhores momentos da vida dos trabalhadores foram aqueles que resultaram justamente dessas mobilizações, dessas lutas, desses enfrentamentos. Porque toda essa legislação foi conquistada depois dessas lutas, né? Isso é da história do movimento mundial. No Brasil foi a mesma coisa. No momento em que o movimento está enfraquecido, eles se aproveitam, né? Os patrões se aproveitam, os governos se aproveitam para atacar, para retirar, para enfraquecer ainda mais e para desvalorizar a força de trabalho, para baratear a força de trabalho. Porque direito é valorização da força de trabalho, né? Se você tem um direito a 30 dias de férias e você recebe durante todo esse período de férias, se você tem direito a uma licença maternidade, se você tem direito a uma aposentadoria integral, isso tudo é resultado dessa luta. Quando eles começam a mexer, aí a aposentadoria já não vai valer a mesma coisa do tempo que você trabalhou, o que é absolutamente uma injustiça, né? Aí já querem mexer nas férias, aí já querem mexer nas outras leis que garantem esse amparo, essa proteção ao trabalho. Isso tudo representa o quê? Para eles, na cabeça deles, desvalorizar a força de trabalho, pagar menos, força de trabalho mais barata, porque eles estão pensando no lucro deles. E o trabalhador que não se mexer, não se mobilizar, acaba perdendo, né? Então não tem outra maneira, não tem outro jeito. A gente sabe que é uma conjuntura difícil, mas só tem um jeito, que é a união, a mobilização de todos os trabalhadores neste momento agora, para resistir a esses ataques, para manter o que a gente tem, né? E para mais adiante tentar avançar nessas conquistas que são históricas, mas sem luta realmente não se consegue nada. Bem, professor, nosso programa passou rápido demais hoje, chegamos ao final. Deixe as suas considerações, por favor, para nosso encerramento. Eu queria agradecer essa oportunidade de falar e a gente está sempre à disposição. Eu também sou membro de um sindicato que tem a sua história em Friburgo, que é o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, né? A gente também enfrenta os mesmos problemas dos trabalhadores têxteis, do vestuário, metalúrgicos, bancários. Nós todos, né, nossos sindicatos estão sempre aí presentes nas mesmas lutas, porque é a luta de toda a classe trabalhadora. Nós temos que manter essa visão de que sem a nossa união
sem a nossa força, sem a nossa luta, a gente não conquista o que a gente merece, né? Porque a gente trabalha demais. Obrigada, professor, pela sua participação. Obrigado por todos os esclarecimentos que deixou aqui para a nossa categoria, para os nossos telespectadores. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem fazer por telefone 2522-6597, pelo e-mail stivnf@gmail.com ou pelo Facebook Sinditrave Vestuário de Nova Friburgo. Se for direcionado a esse assunto, a gente passa para o professor e ele mesmo estará respondendo a vocês. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Lá vem a costureira, a mulher trabalhadora e o povo do vestuário. E chegam cedo, não tem hora de parar, porque a vida é muito dura e é baixo o salário. E tem patrão e só pensa em produção e não quer reclamação, nunca fala em registrar. Mas nossa gente com isso não está contente, pois quer tudo diferente e por isso vai lutar. O sindicato é quem procura a solução, defendendo o empregado da ganância do patrão.